Olá pessoal, boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre o sistema digestivo, sistema digestório, tá? Lembrando que o sistema digestivo, ele faz parte aí da composição que ajuda na trituração e a absorção de alimentos, captação de alimentos, absorção de alimentos e, por base final, a eliminação. Dentro do sistema digestivo, nós temos os órgãos específicos e cada órgão tem a sua função correspondente. Lembrando que essas funções vão ser dadas aos órgãos, que fazem parte do sistema digestivo. Cada um tem a sua função. Então, nós vamos ver o órgão propriamente dito, depois nós vamos ver a fisiologia, porque dentro da anatomia você tem o órgão e você tem a fisiologia, no qual acontece o mecanismo, tá bom? Dentro do sistema digestivo, nós temos o aparelho do sistema digestório, tá certo? E esse aparelho do sistema digestório, ele vai ter aí esses componentes que vão ajudar até a finalização. Mas qual é a importância do sistema digestivo, O que ele traz, o que ele vai trazer para nós? Por exemplo, ele traz a absorção de alimentos e dentro da absorção de alimentos nós vamos ter as fontes, de proteínas, nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, ou seja, eu tenho uma gama de informações, para que haja uma absorção para o nosso organismo, ok? Então, mediante isso, nós vamos começar aqui com a estrutura do sistema digestivo, tá? Você tem que lembrar que você tem os órgãos do sistema digestivo e você tem os órgãos auxiliares. Então, você tem os órgãos que vão auxiliar e os órgãos que realmente fazem parte. Veja, são dois sistemas são duas divisórias para um sistema, tá bom? Então, aqui nós temos, tá? Nós vamos começar pela boca, ok? A boca, nós dentro da nossa boca nós vamos conter os dentes, a língua e um importante componente que é a saliva, tá? Todas as vezes que você mastiga um alimento e esse alimento começa a ser triturado pelos dentes, há uma mistura com a saliva. E na saliva é que eu tenho as minhas principais enzimas, tá? As principais enzimas do sistema. Porque, veja, um sistema vai ser ativado que vai ativar outros sistemas, tá? Então, veja, lá na saliva, quando você mastiga, quando você coloca um alimento na sua boca, mastiga, começa a triturar com os dentes, tá? E junto com os dentes eu tenho aí a língua e a produção da saliva. A saliva, ela vai ter enzimas digestivas que vai acionar todos os outros sistemas, tá? Então, veja, lá na saliva você tem enzimas extremamente importantes. Todo mundo tem? Todo mundo tem, ok? Mas quais são essas enzimas, tá? Então, você vai ter aí as enzimas que vão ativar os outros mecanismos, tá bom? Então, você vai ter aí a betialina, a amilase, carboidrato, carboidrase, lipase, que são dos lipídios, tá? Ou seja, cada um tem uma associação. Começa tudo na boca através da minha saliva. Através da minha saliva. A saliva, ela vai ter enzimas extremamente importantes, importantes aí para o nosso sistema, para a ativação dos nossos sistemas. Carboidrase, então vamos botar aqui com a letra C. L de lipase, que são dos lipídios, certo? P de betialina, que vai estar lá no estômago, porque tudo é uma ativação. Começa na boca e vai acionando os outros sistemas, tá? Então, nós temos C dos carboidrato, carboidrase, lipase, betialina, ok? Esses aqui são algumas enzimas que vão ser ativadas, tá? Quando o alimento ele entra dentro da boca, ele vai ser umidificado pela nossa saliva, triturado pelos nossos dentes. Essas enzimas aí começam a ser ativadas. Professora, tem somente essa enzima? Não, nós temos outras que nós vamos ver ao decorrer, tá?
Depois que o alimento passa pela boca, é triturado pelos dentes, envolvido com a saliva, ele precisa ir para algum lugar. E ele vai passar pelo primeiro órgão, que é o meu esôfago, tá? O esôfago, ele tem uma característica como se fosse um tubo, né? E o alimento, ele vai passar pelo esôfago, ok? Através, aqui de vermelho, é o bolo alimentar, né? E esse alimento, ele vai ser impulsionado, ele vai ser mandado para o estômago, tá? Só que os movimentos que eu tenho aqui na parte esofágica, ela vai ser dada por movimentos peristálticos, movimentos de peristaltismo, ou seja, você mordeu um pedaço de pão, vai ser triturado pelos dentes, umidificado pela saliva, e aí ele vai ser deglutido. Quando ele vai deglutir, ele passa pelo primeiro aparelho aqui, que é o meu esôfago. Esse movimento, né, de levar o alimento até o meu estômago é chamado de movimentos peristálticos. Então, eu só tenho a ação, né, desse bolo alimentar até o estômago através de movimentos peristálticos, tá certo? Quando o alimento passa pelo esôfago, cai aqui no estômago, né? Ele começa a ser modificado, tá? Ele começa a ser modificado. Mas vamos a uma observação. Entre o esôfago e o estômago, eu tenho uma válvula. Essa válvula ela é chamada de válvula cárdia, tá? Então, ela é chamada de válvula cárdia. Essa válvula cárdia, ela funciona para abrir e fechar. Então, ela está fechada quando não tem nenhum alimento ali presente. Ela se abre para que o alimento possa passar. Vamos a algumas observações. A válvula cárdia, muitas vezes, ela pode dar uma impressão em que o coração está batendo na boca. Como assim? Às vezes você está correndo, faz troca de respiração errada, né? Ou então recebe uma notícia que você fica muito impactante e você fala assim, nossa, parece que meu coração tá na boca. O que que acontece? Essa válvula, ela tem uma força muito grande, né? Parecida com os batimentos cardíacos. Então, quando você põe a mão aqui, você deita, ou você põe a mão nessa posição, né? Que é a região esofágica, aí o que acontece? Ela pulsa mais forte, né? Devido aí a alguma notícia traumática, ou então alguns esforços feitos de maneiras inadequadas, tá? Então, entre o esôfago e o meu estômago, eu tenho uma válvula. Essa válvula é chamada de válvula cárdia. E muitas vezes ela dá aí a impressão do falso infarto. Tem gente que acha que está infartando, vai para o hospital, o médico avalia e não é nada daquilo. Não, mas eu estou sentindo meu coração bater na boca. O que está com maior pulsação é a válvula cárdia, tá? Mediante isso, o alimento está aqui na região do meu estômago. O estômago, por sua vez, ele tem essa aparência rugosa, tá? Ela tem essa aparência rugosa e aqui eu tenho a mistura dos alimentos. O estômago, ele tem a função de misturar e não de separar os alimentos como muitos têm conhecimento. O que separa e absorve, né, carboidratos, os lipídios, o que vai absorver é o intestino, mas o que faz a mistura vai ser na parte estomacal. E aqui nós temos o que a gente lembra e conhece como suco gástrico. O suco gástrico, por sua vez, ele vai estar na região estomacal, no qual ajuda a envolver aquele bolo, né? A começar a fazer a mistura do bolo alimentar, tá? Então, você tem aqui o estômago, ele tem essa aparência rugosa, tá? E aqui, nessa aparência rugosa, eu tenho o suco gástrico, que ele vai ajudar nessa mistura. Algumas observações. Dentro dessa parede do estômago, nós temos algumas bactérias residentes, tá? E uma das bactérias residentes que nós temos é a H. pylori. A H. pylori, ela fica residente aqui na parede estomacal, tá? Ela faz parte aqui dessa flora, ok? E aí, quando eu tenho uma alteração ou predisposição a ter uma gastrite, né? Que são bem famosas, essa bactéria ela toma certa vida, ou seja, ela começa a se manifestar mediante as condições do pH que nós temos aqui que não está favorável, tá bom?
Então, veja, aqui nós temos o estômago, no estômago eu tenho a aparência meio rugosa e uma bactéria residente, a H. pylori, ela fica ali residente, todos nós temos. Porém, entretanto, todavia, quando eu tenho meios não favoráveis, ela começa a se manifestar, né? Quais são esses meios? Quando você está muito nervoso, come muito fora, alimentos sem lavar, saladas, né? Aquela salada ali dos restaurantes sem o devido preparo, ovo, né? Parte emocional, quando você fica muito nervoso, as pessoas começam a ter essa aparição, né? Começa a aparecer essa parte gástrica. E aí você vai no médico, o médico vai te passar um tratamento e você trata. Aí fala que sarou. Não, não sarou. Você ameniza, mas deixa ela ali quietinha, como se fosse invernando. Movimenta-se novamente, tem um estresse novamente, volta a comer comidas inadequadas, essa bactéria ela volta a residir na parede estomacal, tá? Então a gente tem aí essa preocupação em relação a essa bactéria residente, ok? Então veja, o alimento está aqui, ele vai ser misturado com o suco gástrico, né? O suco gástrico ele vai misturar o alimento, vai misturar, até que ele esteja totalmente dissolvido, né, pelo suco gástrico. Depois, esse alimento ele precisa ser impulsionado e o alimento, todo o trato digestório, ele vai ser impulsionado pelos movimentos peristálticos, tá? Todos os movimentos através dos movimentos peristálticos. Então, novamente aí, o alimento cai na parede aqui do meu estômago, é misturado e ele demora, tá? Ele demora para ser misturado, ele demora para ser ali misturado com o suco gástrico. Aquelas pessoas que comem e logo em seguida tá com fome novamente, aí já é um problema por parte neurológica, ou seja, psiquiátrica, né? Ela precisa ver o que está acontecendo. Ela acabou de comer um sanduíche, mal deu tempo dele ser quebrado, ser misturado com o suco gástrico, a pessoa já está com fome novamente. Não, isso aí, né? Ou está ansiosa, ou está passando por algum momento do tipo, tá? Então, o alimento ele está aqui, ele precisa ser levado. Então, através dos movimentos peristálticos, esse alimento ele vai ser impulsionado até passar, né, para o terceiro componente desse sistema digestivo, tá bom? E aqui nós temos muito bem. Então veja, o alimento passa do estômago, vai passando. Aqui, nesse exato momento aqui, tem o que a gente chama de válvula chamada piloro, ok? A válvula piloro, ela vai dar abertura para que o alimento passe para o nosso intestino delgado, tá certo? Entre a finalização do estômago e da válvula piloro, eu tenho aqui uma estrutura chamada de duodeno, ok? O duodeno, ele é extremamente importante. O duodeno, é no duodeno que eu tenho a quebra de molécula de gordura. É no duodeno que eu tenho quebra de moléculas de gordura. Professora, então, peraí. Você falou de algumas enzimas que são ativadas pela boca, né? Na boca, através da saliva, certo? Quando eu tenho ativação lá na saliva, né? Na boca e a saliva, eu vou acionar aqui, ó, o meu estômago. E eu também vou acionar o meu intestino delgado, principalmente o intestino delgado, ok? Então, veja, finalizando meu estômago, eu tenho a porção do duodeno. No duodeno, então, eu vou ter quebra de molécula de gordura. No duodeno, eu tenho a ativação de um órgão extremamente importante chamado pâncreas. O pâncreas, ele vai participar, né, desse sistema porque ele precisa liberar algumas enzimas para ajudar na quebra de moléculas de gordura também. O pâncreas, ele funciona também para ajudar lá a produção da energia, né, a glicose. O pâncreas também faz parte,
Porém, ele também faz parte, ele também libera enzimas para que haja o quê? Quebra de molécula de gordura. Ponto. Outro órgão que vai ser ativado, né, vai ser o meu fígado. Junto com o fígado, eu tenho o que a gente chama de vesícula biliar. A vesícula biliar também faz quebra de molécula de gordura. Não estou entendendo, professora? Pera aí, confundiu tudo. Você tem o estômago, no final do estômago você tem a primeira porção do intestino, que é o duodeno. No duodeno eu tenho uma ativação de órgãos importantes, como a vesícula biliar e o meu pâncreas, tá? Vesícula biliar e o meu pâncreas. O pâncreas, por sua vez, ele vai ajudar na produção de quê? Na produção de moléculas para quebra de gordura, ok? Não, professora, é só a bile que faz isso. Não, o pâncreas também faz essa ação. E você também tem a ação aqui do pâncreas. Você tem a ação do pâncreas na produção da insulina, né? Da energia que nós precisamos, ok? Então, você tem esses órgãos ativados. Aqui no duodeno, você tem a ativação de 2 órgãos. Quais são esses órgãos? Vesícula biliar e pâncreas. Os dois, eles vão produzir enzimas para que haja quebra de moléculas de gordura. A vesícula biliar, ela vai liberar sua enzima e o pâncreas vai liberar a sua enzima para que haja quebra de moléculas de gordura. Aonde? Aqui no meu duodeno. Quebra moléculas de gordura passa pela segunda válvula que nós temos, que é chamada de piloro. O piloro vai abrir, o alimento ele vai passar para o intestino delgado, certo? O intestino delgado, por sua vez, ele já vai estar com as suas enzimas ativadas. Quais são as suas enzimas? Que foram ativadas lá na saliva. Carboidrase, lipase, petialina aqui no estômago, protease. Todas essas enzimas, elas vão ser reativadas, né? E acionadas aonde? No intestino delgado. Aqui. No intestino delgado. E é no intestino delgado que eu tenho o quê? A retirada de nutrientes importantes. Então, no estômago eu tenho uma mistura e no intestino delgado eu tenho o quê? Essa retirada, né? Eu vou fazer essa retirada desses alimentos que eu preciso para a funcionalidade do meu organismo, ok? Intestino delgado retira essas fontes alimentares importantes. E o que não for aproveitado pelo meu organismo, eu vou enviar, né? O organismo trata de enviar para o intestino grosso, para o meu intestino grosso, ok? E aqui eu tenho, então, a parte do intestino grosso que está representada aqui pelo preto. E o intestino grosso, ele vai fazer a eliminação daqueles do final da nossa alimentação. Mas o intestino grosso, ele tem uma estrutura, ele tem uma formação, ele possui partes, tá? Ele possui partes estruturais. O intestino delgado, ele não tem, já o intestino grosso possui. E quais são os componentes do intestino grosso, né? Quais são os componentes do intestino grosso? Então, aqui você tem o intestino grosso. O intestino grosso, ele é formado por alguns componentes. Esses componentes são importantes de saber, porque quando o paciente ele tem problemas para defecar, né, e precisam, então, apresentam lá na frente algum problema por base intestinal e precisam fazer cirurgia, e aí o médico vai usar a famosa bolsa de colostomia, que vocês irão ver futuramente. E a bolsa de colostomia, ela serve para ser colocada na região do intestino delgado, porém em partes específicas, dependendo do problema que o paciente tem, ok? Então aqui você vai ter o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente. Vamos por partes. Então você tem o cólon ascendente, o cólon transverso e o descendente, tá? Então, as fezes, aquelas que não vão ser, né, que não foi aproveitado, as fezes tornam-se em fezes e elas vão passar pela parte do meu intestino
Delgado. E aí eu faço uma pergunta. Como devem ser as nossas fezes? Porque as fezes elas têm um formato e esse formato indica muito sobre como anda o funcionamento do nosso organismo, beleza?